Ele tem 50 anos de vida, sendo 30 deles dedicados ao teatro, cinema e TV. Com tantas habilidades e domínio sobre as artes cênicas, se torna um desafio citar o que ele fez de melhor nesse tempo todo, seja nos palcos, nos cenários de cinema e da TV. Inspirado por mestres como Bibi Ferreira e Marília Pêra, esse paulistano da gema ganhou luz própria rapidamente, brilhando em novelas como Joia Rara, Belíssima, em comédias teatrais inigualáveis como Cada Um com Seus Problema, que há 18 anos faz os brasileiros serem mais felizes. É uma honra, então, poder falar com ele, Marcelo Médici, no Jazz Masters Talks. Prazer enorme estar aqui com você, Paulo. Muito bom, cara. Ô, Marcelo, bom. Sensacional te receber. Quanta surpresa boa aqui hoje, hein? Ah, legal. A gente está falando um pouco sobre teatro, sobre música, né? O teatro musicado, o teatro musical. Isso é que é bacana, né? E a gente está trazendo aqui artistas, produtores, diretores, roteiristas, todo mundo que faz esse tipo de arte. E que arte, né? E junto com você... Olha que surpresa, porque hoje talvez é o único programa que conseguiu unir, e vamos contar já já por quê, Reginaldo, 16 toneladas, 16 tons no Instagram aqui. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, graças a Deus. O nosso homem do funk como lhe gusta. Fiquei feliz e surpreso com o convite, né? E realmente a gente que vem da área da música, e a música tem esse poder realmente de juntar as outras artes, né? Seja a dança, a interpretação, o humor. E a gente faz música com humor e balançante, swingante e às vezes fecundante também. Muita qualidade. E também Léo Assaf, nosso residente aqui. O cara já está em todas. E teu amigo também, né? Também. Olha que loucura. Não sabia dessa. Mas tudo bem. Marcelo, muito obrigado. Vamos começar. Agora eu queria que você me desse uma explicação aqui. A gente está batendo um papo. Problema ou problema? Parece que tem uma explicação para isso, né? Quando eu fiz o título da peça, eu ouvi uma explicação que problema é de família e problema é de matemática. Ah, bom. Então agora então... Mas eu quis pegar isso, essa questão toda da fonética, né, da gente fazer um estudo linguístico, né, que o pessoal fala, o humor de personagem que fala errado e tal. Mas eu acho muito importante quando o humor também consegue pegar essa questão linguística do tempo que a gente vive, dos personagens, porque acontece a identificação, né? Então era muito engraçado quando eu vou divulgar o espetáculo, ver jornalista falando cada um com seus problema. A pessoa explica que é uma brincadeira, que é um trocadilho. Teve uma jornalista que eu, bem sacanamente, ao vivo, esperei ela anunciar, ela falou, Marcelo Médici está aqui com o espetáculo Cada Um com Seus Problemas. Aí eu falei, problemas. Aí ela... Não, é que você tinha me dito que era problema. Eu falei, não, eu tô brincando. Ela quase morreu. Eu gravei isso e pus depois, porque... Mas, enfim... É que pra gente já virou normal, né? A gente já liga ao personagem também, né? Sim. Não tem como você ficar fazendo, né? Problema. E partiu de uma frase dele, que ele falava, né? Era uma expressão de, sei lá, 15 anos. Ema, cada um com seus problemas, certo? Mano. Não, e aí é problema, mano. Então, aí virou o título da peça. A peça já estava sendo ensaiada e não tinha título ainda. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. E como é que foi esse começo? A família já tinha músicos? Não? Como é que foi isso? Não, minha mãe namorou um ator antes do meu pai, bem antes do meu pai. Minha mãe tentou ser bailarina, mas não deu muito certo e tal. Não tenho na família, não tenho ninguém. E desde pequeno é estranho, eu queria ser ator. Sem entender direito o que era essa profissão, porque a gente só vai entender quando a gente realmente começa a viver dela, né? Então... Mas sempre falava isso, que eu queria ser ator e tal. Aí uma época eu me confundi, eu achei que eu queria ser veterinário e tal, mas eu encontro uns amigos de escola que eles falam, não, Marcelo, você sempre falava que queria ser ator e tal. Desde pequeno, assim. E com quantos anos você começou a 16. ir pro palco? Com 15 anos eu fiz minha primeira peça amadora, né, no colégio, e com 16 eu entrei no CPT, que é o Centro de Pesquisas Teatrais do Antunes Filho, falecido Antunes Filho, no Sesc. Você trabalhou com o Antunes Filho? Eu não cheguei a trabalhar, eu fiquei um ano ali. A gente ficava em processo de ensaio, né? Porque o Sesc tinha esse centro de pesquisas mesmo. Então eu fiquei durante um ano lá. Mas foi uma grande escola para mim, porque era preparatório mesmo, todos os dias, com um horário muito rígido. Foi uma escola muito importante para mim. O Antunes, bravíssimo, né? Assim, um cara muito sério, um dos maiores diretores de teatro do mundo. E eu, com 16 anos, eu não tinha tanta noção disso, que foi bom,
porque eu não fiquei com tanto medo dele assim. Era engraçado que eu estudava no colegial, na minha época era colegial, hoje em dia é ensino médio, ensino médio. Enfim. E aí eu escrevia, eu estava lendo muito Nelson Rodrigues na época, eu escrevi umas redações. Um dia me chamaram na diretoria e falou: você escreve muito bem. Eu falo, ó, eu vou ser muito honesto, não sou que eu escrevo, não sou eu que escreve bem. É que eu estou lendo Nelson Rodrigues com 16 anos, que não era uma coisa muito comum, né? Então as redações ficavam boas porque eu estava tendo essa influência. Você tem a referência, Nelson, né? Isso com 16 anos. Depois você conheceu, você chegou a trabalhar com Marília Pêra, Bibi Ferreira. Como é que isso para um ator é ganhar um Oscar praticamente, né? É uma pós-graduação eterna, né? Assim eu imagino. falo, elas me dirigiram para sempre, assim. Duas gênias, né? Cada uma com um temperamento distinto, mas ao mesmo tempo as duas com um grande respeito ao teatro. Elas tinham um respeito quase religioso com relação ao teatro, com o horário, com a forma como você deve se portar, com a atenção que você precisa ter. A Bibi mais brincalhona, mais, assim, muito atenta, sabe, a tudo. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. E Bibi nasceu nos palcos, as duas, né? Fizeram peças de bebê, imagina. Pai, né? Entraram em cena, Sensacional. Faltou uma criança, eu acho, um dia em cena, uma boneca sumiu, a Bibi entrou e a Marília entrou naquela peça que é uma tragédia grega, que ela entrou como uma das crianças mortas, enfim. As duas nasceram no teatro, né? Sensacional, né? Sensacional. Agora, eu tive o prazer até de receber um prêmio PCA, foi em 2004, e estava ali recebendo também o prêmio Marília Pêra. Era Tony Ramos, Marília Pêra. Eu falei, pô, subi no palco do teatro. E Seu Jorge era novidade, era revelação. Nessa época, 2004, é isso. Seu Jorge era revelação. Só tinha disco dele na gringa. A gente não tinha no Brasil, não tinha lançado aqui no Brasil o disco do Seu Jorge. É impressionante. E aí, como é que veio o seu famoso personagem, né? O Sanderson? Como é que ele, nesse meio tempo, você todo ator, o dramático e tal, veio de repente... Como é que veio essa veia de humor, assim? Muito Ele foi o primeiro? doido. Foi, porque assim, na verdade, eu nunca imaginei fazer comédia. Na minha vida, nunca pensei nisso. Não me acho engraçado até hoje, de verdade, não me acho um cara engraçado e... Embora eu já tenha tido prova que deu certo no meu solo, que as pessoas riam, então você fala, bom, que bom, tá dando certo e tal. Mas esse personagem, eu fui office boy com 16 anos, então a gente não adianta, né? Acho que é alguma coisa que nasce com a gente, né? Que você dá uma cabulada no trabalho, você vai jogar um fliperama, aí eu vi os caras falando, eu achava muito engraçado, falando, mano, dá licença, já me comeu 3 fichas esse bagulho aqui e tal. Aí quando eu comecei a fazer teatro, eu fazia esse personagem brincando no camarim. E eu ouvi de uma grande amiga minha, Tati Manzan, que é atriz, ela falou, Marcelo, cara, você tem que fazer esse personagem na escolinha do professor Raimundo. Mas é um negócio que nunca passou pela minha cabeça isso. Eu cheguei a fazer, assim, aparições em espetáculos, eu fazia um trechinho, quando tinha um personagem pequeno, por exemplo, eu fiz Rebordosa, do Angeli, e um dos personagens eu fiz meio mana, falando assim e tal. Depois eu fiz a voz de alguns personagens do Angeli para umas animações dele também, e, enfim... Mas aí, em 1998, eu participei de um concurso de humor no Multishow. E aí eu fiz esse personagem, que o prêmio era em dinheiro, eu estava duríssimo. Eu falei, cara, nessa, né? eu vou arriscar isso aí. E aí, eu não tinha uma carreira, uma idiota, mas eu já achava que eu tinha uma carreira e tal. E eu achei que eu fosse perder, obviamente. Então eu não coloquei meu nome artístico, eu coloquei meu nome verdadeiro na inscrição. Bom, acabei ganhando o prêmio, ninguém soube, porque divulgaram meu nome verdadeiro. Então ninguém sabia que eu tinha ganho o prêmio com esse personagem. Tá, já virou a piada da própria... Ridículo. Não, e eu fui passando as fases, eu falava, cara, que coisa estranha, que coisa engraçada, eu tô passando de fase. Enfim, e ganhei o prêmio Multishow, e aí logo depois disso eu recebi um convite para fazer a escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, e ao mesmo tempo a Praça é Nossa. E aí acabei fechando na praça porque me ofereceram o dobro do salário, era em São Paulo. Eu falei, cara, vou fazer a praça e aí foi incrível. E também uma situação muito louca para mim, Paulo, que eu fui fazer um teste. Eles falaram, você se incomoda de fazer um teste? Eu falei, claro que não.
Aí você chega na praça, você vê o Tutuca, o Rony Hills, que fazia a Velha Surda. A Velha Surda, o Lafon, sensacional. o Golias, meu Deus do céu, aqueles caras que eu cresci assistindo, eu tava assim, né? Aí fui, mandei o texto pro Carlos Alberto, fiz o teste, ele virou e falou assim, tá excelente, posso botar no ar? Eu falei, pode. Eu falei, mas e aí? Ele falou assim, não, vamos ali dentro que eu vou te contratar. Eu fui contratado no mesmo dia com esse personagem. Aí demorou um tempo para eu me acostumar com essa ideia de que eu estava fazendo um programa humorístico de ídolos meus. Icônico, né? Icônico, é. E a Praça Nossa arrepiou, né? Ainda mais com o Golias e o Rony Hills ali, que eram... Rony Hills, Golias, Zilda Cardoso, Você pegou amizade com esse Gonçalves, pessoal? Muita, muita. Golias. Eu cheguei no sapatinho, né? Porque eu mal conversava com os caras. Era muito... Mas o Golias era de uma simplicidade, o Rony era muito tímido. E um dia ele virou para mim e falou assim, rapaz, parabéns, isso é muito bom. Isso para mim foi demais, porque eu sabia que ele era muito econômico, ele não era um cara que ficava... você... Não, e graças a Deus também eu já tinha 30 anos, então eu não fiquei deslumbrado com nada, mas eu fiquei muito surpreso de fazer humor. Aí junto com a Praça é Nossa, eu faço a Terça Insana, onde esse personagem... Porque na praça ele era um pouco mais infantil, era zoinho. Quando a gente foi fazer a Terça Insana, que daí começa toda essa história com essa música incrível, ele pôde ficar um pouco mais raiz, assim, um pouco mais ácido, um pouco mais adulto. Era quase um solto, proibidão. Né? E solto, justamente. E a Terça, da Grace Jean Lucas, me deu essa oportunidade de desenvolver melhor o personagem, que antecede o solo, cada um com seus problemas, né? Porque o Terça Insana era fantástico, né? Fantástico. Na Avenida, o Next também, que foi a gente primeiro, fez né? no Next, eu fiz só essa primeira, o raiz mesmo, que Depois era você foi pro... Aí eu montei meu espetáculo. Aí você montou o solo, seu e a Grace foi pro Bar Avenida, quando a Terça ganhou essa grande força, assim. Mas eu fiquei lá um ano, e cada semana era um texto diferente. A gente tinha que mudar o texto, né? E aí todos os personagens, eles tinham uma trilha sonora. Todos os personagens da Terça, da Grace, do Marcelo Mansfield, enfim, de todo mundo que participava e tal. Aí eu fiquei ali, qual seria a trilha sonora do Sanderson e tal. Aí eu, na antiga FINAC da Avenida Paulista, eu vejo lá o CD do Funk Como Legusta. Falei, cara, que legal, vou comprar esse CD aqui. E aí... 16 toneladas, aparece cai como uma luva. Eu falei, cara, eu achei a trilha do personagem, né? Então que entrava... tá o Funk Como Legusta ali. Pois é. E nós vamos ver daqui a pouco o Funk Como Legusta. Eu quero saber um pouquinho mais do Sanderson. Na verdade, você entrou com o espetáculo também no Teatro Porto, né? Sim, eu fiz Cada um lá... com seus problemas. Cada um com seus problemas eu fiz depois. Antes disso, eu fiz um musical Rock Horror Show. Rock Horror Show. Fizemos lá. Era um sonho também fazer esse espetáculo. Como é que foi isso? Os direitos para trazer para cá isso? Foi uma loucura, porque eu assisti esse espetáculo em 94, no Rio de Janeiro, com o Tuca Andrada fazendo. Eu não tinha visto o filme ainda. E aí o Marcos Pasquim, ator, falou, Marcelo, você tem que ver o filme, porque o cara que faz o Tim Curry, o cara que faz, ele é muito parecido com você. Aí eu consegui uma fita de VHS, eu olhei, e a gente nunca se acha parecido com ninguém. Mas quando eu vi a foto, eu falei, caraca, parece mesmo. Esse cara parece comigo, assim, de longe e tal. Enfim, e eu fiquei louco pela peça. Quando eu era jovem, quando eu gostava do espetáculo, às vezes eu assistia 5 vezes, 10, eu já cheguei a assistir 20 vezes o mesmo espetáculo. A gente fica meio obsessivo, que nem deve ser com o músico quando gosta de algum álbum. Não é verdade? Um álbum 10 ou 20 vezes. Risca o CD, fica viciado naquilo. Aí eu fui ver esse espetáculo tal, tão diferente, era de direção do Jorge Fernando e tal. Bom, passaram-se 20 anos, aí eu estava fazendo um outro espetáculo, falei, cara, vou tentar comprar os direitos. O autor, o Charlie, oh meu Deus, o autor do... ele é chatíssimo para vender os direitos. Ele tem que aprovar o ator que faz o personagem do Dr. Frankenfurter. Sim. E aí... É um enrosco, estavam há 20 anos tentando comprar essa peça. E ele não vendia. Ele está riquíssimo porque ele vendeu ao contrário do Brasil, ele vendeu uma das músicas da peça para o seriado Hulk. Nossa. Ele vive disso praticamente, dizem, até hoje, né? E depois ele vendeu para aquele seriado Glee também os direitos para fazerem uma versão lá, enfim. Então ele não faz questão. Aí eu falei, olha, eu quero fazer. Aí, com os meus amigos Cláudio Botelho e Charles Miller, da MB, eles entraram em contato, aí o Botelho virou para mim e falou, Marcelo, você é uma estrela, aquelas coisas de diretor, produtor, você é um grande ator, você é muito conhecido, mas
você pode mandar o material? Porque o autor, ele quer dar uma olhada no seu material. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Eu mandei algumas coisas de YouTube e tal. Ele me aprovou para o personagem. Aí a gente fez uma coisa muito doida, uma peça da década de 70, né? E é muito conhecido porque o pessoal vai de vestido dos personagens no final e tal. Isso começou a acontecer naturalmente na montagem aqui. Fizemos, acho que 6 meses em cartaz. O público ia Público ia, vestido de personagem, sobe, canta a música final, né? O Time Warp no final. E foi um mega sucesso lá no Porto Seguro. E depois disso, aí a primeira peça que a Porto Seguro patrocina é o Cada Um com Seus Problemas. Aí a direção do teatro falou, olha, tá faltando você fazer esse espetáculo aqui. Claro. E aí fiz uma temporada curta também, mas fiz uma temporada incrível lá com Cada Um com Seus Problemas. Quantos personagens? 8 personagens? 9. 9. E chegaram a ser 10 já, que teve uma personagem que eu tirei depois. Porque o humor ele vai se atualizando também. Aí tem uns que a gente fala, isso daqui não tá cabendo mais. Você tinha o que lá? Uma vidente? Você tinha uma vidente? É a vidente, que é uma homenagem à atriz Miriam Muniz, é a mãe Jatira, evidente, clarividente, materializa as coisas no algodão. E ela lê a sorte na borra do Nescau. Que o Nescau, Jussara, ele é energia que dá gosto. E todos os encostos que ela encontra nas pessoas é da Disney. Porque ela recebe a Branca de Neve. E ela recebe a Branca de Neve porque um amigo meu, Marcelo Boffa, que é do candomblé, inclusive, hoje em dia, uma pessoa da religião mesmo, mas ele falou que quando era pequeno, ele foi num centro de Umbanda que uma moça recebia a Cinderela. Eu falei, caraca, a Cinderela? Ele falou, é. Eu falei, você acreditava? Ele falou, não, mas eu gostava muito. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Então, quando eu crio o personagem, eu vou juntando várias coisas. Não é assim que eu vou imitar uma pessoa, que eu vou pegar uma história e fazer. O pessoal fala, eu não sou um bom imitador, né? Assim, eu acho que quando você constrói um personagem, você vai pegando várias referências, assim. Quem mais você tinha que você gostava? Ela tinha Tia Penha? A Tia Penha eu gosto muito, que é a apresentadora infantil má. Ah, é? É, ela é má. Ah, ela é má. Ela é má. É uma homenagem à Xuxa, que foi muito engraçada. É o Dark Side of the... O Dark Side, exato. Exato, o disco ao contrário. Mas aí um dia eu fui fazer o programa da Xuxa, finalmente fui conhecê-la, né? Aí ela virou e falou assim, oi, Celo, né? Que ela tem aquela voz, falou, você faz uma personagem apresentadora infantil, né? Eu falei, olha, é uma homenagem. Ela falou, eu tô sabendo. Aí ela já tinha assistido, que eu fui no Jô, e ela morria de rir. Ela gostava, porque o pessoal não lembra, a Xuxa, quando começou, ela era uma menina. Era uma menina. Uma menina, e ela tinha uma relação com as crianças muito de igual para igual. Depois ela virou a rainha dos baixinhos e tal. Mas ela tinha de falar, ai, tá bom, fica quieta, vai para lá, senta lá, Cláudia e tal. Então, sai, vai, corre gorda, né? E ela falava, ela não tinha segurança, né? E a molecada ficava em cima dela. Mas é por isso, E claro. ela tinha que se defender de alguma maneira. Ninguém vai vir aqui, eu vou tirar. Chutavam, Eu trabalhei 4 anos com a Xuxa. Pois né? é, pois em show, é. dirigindo a parte de comercial. Eu sou muito fã da Xuxa mesmo, assim, porque eu acho, principalmente agora, né? Ela tá mostrando a mulher incrível que ela é realmente, né? Porque ela ficou muito tempo, eu acho que não é presa, mas isso acontece com a gente, né? Naquela imagem da apresentadora infantil, Sim, as pessoas têm uma expectativa que aquela pessoa tem que ser quase uma santa. E que vai voltar, né, a ser aquilo, né? E ela evoluiu, e ela é incrível, enfim. Só que essa apresentadora, a Tia Penha, ela separava a plateia entre as crianças da escola particular e as crianças da escola pública. Ela é maldosa, os bairros. Ela falava as verdades, ela contava as verdades para criança, que Papai Noel não existia, Coelhinho da Páscoa não existia, ela era horrível. Pessoal aqui da frente que é do colégio público não canta, tá legal? Pessoal lá do fundo que é do colégio particular pode cantar com a Tia Penha, tá bom? Então vamos lá. Não, que o CD acabou de ser lançado, o pessoal não sabe a letra, atrapalha, né? Por que os patinhos não voltaram baixinhos? Porque eles morreram, tá legal? Tia Penha quer dar um toque pra vocês. Um dia todo mundo vai morrer. A mamãe vai morrer, o papai vai morrer.
melhor amiguinho, irmãozinho, os patinhos se ferraram, tá legal? E às vezes iam crianças assistir o espetáculo. Criança adora ver teatro adulto, né? E uma vez foi uma bem pequenininha, aí a gente avisava na produção, ó, tem palavrão. Não tem problema. Olha, tem uma personagem que fala do Papai Noel. Daí a mãe virou e fez, tudo bem. Na hora que eu fui fazer a peça, eu falei assim, quem é que gosta desse Papai Noel? Aí a criança foi muito rápida e falou, eu adoro. Eu não tive coragem de falar que não existia. Eu falei, Corta o olha, texto. criança. Eu falei brincando e tal. Corta o texto. Aí todo mundo aplaudiu, porque entenderam que eu ia contar a verdade e tal, mas eu não tive coragem, porque ela foi tão... Corta o texto, exatamente e tal. E aí tem outros personagens, tem um ator também... Mas a reação fica melhor às vezes que a piada, nesse caso específico, né? Uma coisa... Semana passada eu estava fazendo um espetáculo no Recife e tinha uma criança ali, eu fiz número de plateia também. Aí eu brinco que uma hora o Ricardo Hudson, que faz a peça comigo, ele está vestido de Julieta, de Romeu e Julieta. Aí eu falo, por que você está aqui parecendo aquele ator das Branquelas e tal, né? Aí o Caio, eu lembro até o nome dele, o Caio da plateia vira e fala assim, e parece mesmo. Criança muito espontânea. Ele devia estar com aquilo aqui, ele devia ter achado desde o começo. Falou, rapaz, e parece mesmo. Aí depois... Já participa e vai embora, né? Criança é incrível. Agora, do humor você foi fazer televisão também, novela. Sim. Depois da Conta um praça eu fui pouquinho. fazer. Depois da praça, eu fiquei na praça durante 2 anos e pouco, aí teve uma renovação ali de empresa, aquelas coisas de empresa e tal, eu fui demitido, mas eu sou muito grato à praça, muito grato mesmo, foi uma experiência muito, assim, eu nunca esperei que fosse acontecer, foi inusitada mesmo, e aí eu fiquei 1 ano fazendo meu solo, e depois pintou um convite do Silvio de Abreu, de quem eu sempre fui muito fã, porque ele fazia novelas, aí depois você vai entendendo, né, que eram novelas que eu adorava, porque eram novelas que tinham, não eram núcleos cômicos, eram novelas engraçadas. Sim. Então, e eu sempre gostei muito de novela, assim, os atores geralmente de teatro têm aquela empáfia de dizer que não quero fazer televisão, não assisto novela, não assisto TV aberta e tal. Eu sempre gostei muito de novela, e o Silvio era um cara que eu era fã. Depois eu fui percebendo que era porque essas novelas dele tinham essa pegada mais cômica, né? E foi uma das, acho que em televisão, a única pessoa que eu pedi emprego realmente. Eu encontrei com ele um dia, eu falei, ó, se eu não fizer uma novela sua, você é um ator frustrado. Ele falou, credo, que responsabilidade. Não vou ficar com esse mal agora, né? Aí me deu uma fita para ele da praça e ele me chamou para fazer. E foi muito engraçado, que a primeira novela que ele me chamou eu não pude fazer, porque eu estava no SBT. A segunda, um dia, eu estou fazendo Cada Um com Seus Problemas, eu acordei, tinha um recado na minha secretária eletrônica do Silvio de Abreu falando, Marcelo Médici, aqui é Silvio de Abreu, eu queria ingresso para sua peça hoje, mas estão esgotados, realmente estavam esgotados e tal, porque eu e a Denise Saraceni vamos fazer um convite. Cara, acabou meu dia, né? Eu tomei 16... Tira a primeira fileira inteira, por favor. Tira a primeira fileira, deixa só os dois ali. Eu nervoso, cara. Eu tomei 16 cafés expresso, fumei 18 maços de cigarro, que assim, tal. O dia inteiro andando pra lá e pra cá. Falei, caraca, era um teatro pequeno, o Crown Plaza. Aí deixei os ingressos, claro. Quando eu entrei, eu dei de cara com ele, aí eu pensei, caraca, vai ser o teste mais longo da minha vida, porque a peça tinha 1h30, 1h40. Eu falei, cara, e eles ali sentados, né, o Silvio de Abreu e a Denise, você não olha pra mais ninguém, né, eu só vi a cabeça dos dois ali. Eu falei, cara. Aí eu gaguejei no começo, me atrapalhei todo e tal. Aí depois ele falou, teu personagem podia gaguejar na novela, né, inclusive, porque eu falei, sim, eu acho que é porque ele está aproveitando que eu fiquei bem nervoso mesmo. Deve dar uma tremedeira, né? Eu estava conversando com a Débora de Boa aqui, ela falando sobre a Mel Lisboa, e a Mel Lisboa contando que ela fez a peça sobre Rita Lee, e ela fez toda a peça maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá. Até que um dia... todo mundo foi agradecer e tal, aí o apresentador falou, Mel, só... A Rita Lee está aqui. Ela, oi? A Rita está aqui. A Rita sobe, ela falou, e você vê o vídeo, ela desaba de chorar e fala, não acredito. Não, ainda bem que não avisou, né? Não, ela falou, ainda bem que... Ainda bem, porque se avisa antes... Não, e ela disse que ela foi fazer na outra semana, falou, a Rita tá aí de novo. Falou, não brinca, não, tá, é brincadeira. Se liga. Eu admiro muita gente, mas eu não... Assim, fã é difícil, né? Você dizer que... o fã, sim, mas uma pessoa que eu sempre fui muito apaixonado é a Sônia Braga. E eu estava fazendo Cada Um no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem essa coisa meio corte, assim, tipo... todo mundo vai te ver no Rio de Janeiro. Você vira um pouco a musa do verão quando você aparece, aquela coisa e tal. Então, muitos atores que eu admiro muito foram assistir a peça e tal.
Aí um dia o Ricardo, que era o diretor da peça, com a moça que fazia a administração, a Rose, falou assim, no interfone do camarim, não acredito. Não, eu não vou falar pra ele. Eu não vou falar pra ele. Eu não vou falar pra ele. Eu falei, não vou falar. Caraca. Aí eu falei, quem foi? Você não sabe quem tá aí hoje. Eu falei, caraca. Quem? Bibi Ferreira? Não. Tony Ramos? Não, já viu. Marília Pêra? Não. Bjork? Eu falei, caraca, quem? Eu vou ficar nervoso. Ele falou, não vou te falar. Eu falei, fala, caraca, eu gosto de saber, porque eu gosto de saber. Sônia Braga. Eu falei, aí eu fiquei muito... por que você falou? Aí eu entrei também, a mesma coisa. Eu falei, não vou olhar, eu vou entrar olhando pro fundo, porque ela vai estar sentada mais na frente. Eu entrei, parece que faz um risco vermelho, né? Eu vi a cara da Sônia Braga, assim. Aí eu... Salta, né? 3D, né? Total. Nossa Senhora. Imagina, Paulo Outram viu esse espetáculo. Não. É uma referência também, quando era no teatro pequenininho e tal. Então eu já tinha passado por poucas e boas, tal, mas eu imagino que para Mel ela não ia conseguir nem cantar. Não, Imagina não cantar a esquece. música da Rita com a Rita ali assistindo, é uma doideira. Né? Aliás, se ela interpretou realmente como se deve, ela deve ter dado bronca em algum segurança que barrou alguém. A Rita tem isso, né? Olha, isso aqui não faça isso. Né? Eu assisti os shows da Rita sendo sensacionais. Amanda Costa fez a peça sobre a Bibi. Bibi foi assistir também. Eu acho que eu também não ia conseguir. Não. Agora, vem cá, você teve algum teste, alguma peça que você teve que fazer algum teste final, assim, e você esbarrou naquela... Rapaz, essa história é fantástica. Eu fiz um teste para um musical infantil chamado Casa de Brinquedos e teste de musical você vai passando por etapas também, né? Primeiro tem aquele grandão, o pessoal vai pescando, aí tem teste de coreografia, aí depois de canto, depois coro, enfim. Chegou na final e estava entre eu e o Jarbas Homem de Melo. O diretor gostava muito de mim e era com o Toquinho, que é autor das músicas. Aí eles avisaram, hoje é o teste final para a gente decidir, o Toquinho tá aí. Aí você, caraca, o Toquinho tá aí. Mas o Toquinho muito tranquilamente, aí no teatro ficaram todos ali sentados e tal, vamos pro palco, cantar o caderno. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco. Aí eu, meio nervoso, fui indo mais rápido. Do primeiro rabisco, quase Juca Chaves, né? Do primeiro rabisco até o beabá, né? Eu fui embora. Sou eu, nananana. Daí ele parou e falou, queridão, você tá um pouco rápido, um pouquinho. Vamos lá. Sou eu que vou pedir na cena. Aí ele falou, tá rápido, rapaz. Aí eu, de nervoso, eu falei, mas quem tá acompanhando quem? Ele falou, tá bom, querido, obrigado já. Claro que eu fui reprovado, né? Falei, gente, mas quem que acompanha Como quem assim, aqui? né? Aí eu desci. Só que, Quem é você para falar que eu tô rápido? Toquinho, não enche, cacete. Porra. Aí eu desci. Sabe quando você fala um negócio de nervoso e tudo, e aí você se dá conta. Nossa, quando eu desci, tava todo mundo do teste assim, ó, tipo, nossa, meus amigos deitados, assim, rindo, aí eu fiz assim, tipo, aí eu sabia que não tinha passado. E eu tive a sorte de falar pra ele, depois de um programa com o Serginho Grosman, um dia eu falei, Toquinho, preciso te confessar um negócio. Rolou isso, ele virou e falou assim, era você. Lembro bem. Lembrei. Você continua cantando rápido ainda, né? Continua atravessando minha música. Agora vamos falar um pouquinho mais de TV e a coisa do... Você fez o Vai Que Cola, continua, Faço né? ainda. Ainda faz o Vai Que Cola, mas você fez também agora um outro... participou de um outro projeto. Isso. O meu querido Zé Américo, Fantástico, Nicolini. meu amigo. Nicolini, que eu coloquei na PAN ainda, Você né? Jovem colocou, Pan. Foi muito legal. estão aí há muito Era meu tempo. ouvinte. Te ligava de madrugada? Ligava no São Paulo by Night de madrugada, o Zé América, e ele vinha de uma outra emissora de rádio, né? Chegava na casa dele e falou, olha, tô aqui te ouvindo e tal. Ele começava a imitar todo mundo, eu colocava ali Kill, né? na mesa, fora do ar, e chamava todo mundo na madrugada para ouvir, dentro da Jovem Pan. E aí foi, até que eu chamei, tinha um teste lá e ele não acreditou, ele não foi, era o sonho dele fazer Jovem Pan, ele não foi. Aí na segunda vez eu falei, o que aconteceu que você não veio? Mas era verdade? Eu falei, não. Eu falei, isso é do humorista isso? Eu não acreditar muito quando o outro conta o que parece ser uma piada ou não? Cara, é porque ninguém presta no humor, né? Porque parecia ser uma piada para ele, né? Eu faço... Ninguém vai falar assim, não, é trote. Mas isso é um clássico, porque a gente se sacaneia muito. A diferença entre você fazer novela e fazer programa de humor é essa. O clima, o bastidor é completamente diferente. O humor, são pessoas incansáveis, a gente se sacaneia o tempo todo, a gente se destrói o tempo todo, né? Então, por isso que, às vezes, assim, o pessoal estranha a coisa do...
Aí é agressivo, a gente é com a gente também, né? Então, a gente passa trote. Eu já tive celular para passar trote para as pessoas. Pô. Um número. Só para isso. Olha que coisa idiota. E eu passava tarde passando trote. Com você não era nem uma terça insana, era a semana insana do trote. Claudinha Rodrigues, a grande Cláudia Rodrigues, a gente passava a tarde inteira passando trote. Eu não acredito. A tarde inteira ela estava começando a fazer Globo, conhecia a gente, tinha o telefone. Miguel Falabella, vamos ligar para Miguel Falabella. Fafi Siqueira. A Fafi ficou louca. Ela xingava a gente, aí ela desligou o telefone e a gente ligou para deixar recado. Eu imitava um gaúcho, falava assim, Fafi Siqueira, tu desligou o telefone na minha cara, só tô te ligando para te dizer uma última coisa, por que tu não vai a merda? Aí ela pegava o telefone, você tá me deixando louca, eu vou acabar com a tua vida. E a gente... O bom é que você ri muito de tudo isso depois, né? Ah, cara, ela fala até hoje, a Fafi fala, olha, Marcelo, me deu muito trote. Irene Ravache foi chamada para fazer um filme do Fábio Porchat. Mas o bom é que quando você dá o trote, você dá o segundo e o terceiro, a pessoa ainda cai no terceiro e no quarto. Eu tô manjado já, eu parei. Eu tenho uma tia que é assim, ela cai em todos os trotes. Sim, minha tia também. Toda tia Aquele cai. sequestro, É, vocês ligaram essa semana, falaram... Pizzaria, eu tô levando a pizza aí. Nossa, minha tia cai toda semana. Mas essa questão do trote eu parei porque eu fiquei manjado. O Fábio Porchat chamou a Irene Ravache para fazer um filme, ela tinha certeza que era eu. Aí ela falou, vai a merda, Marcelo. Daí falou, não, Irene, sou eu mesmo. É o Porchat, eu queria te chamar para fazer. Marcelo, não me enche. Ela tinha certeza que era eu passando trote para ela. Tal. Então eu fiquei com uma fama horrorosa. Mas o humor é isso, a gente brinca muito no humorístico. Então, se você ligou para o Zé falando, ele certamente achou que era brincadeira. Não, com certeza, porque ele brincava toda noite, durante um bom tempo. E aí, quando pediram humor dentro da Jovem Pan, isso foi 88, não, 83, por aí. Eu falei, olha, Zé, vem que tem uma chance aqui. Ele falou, pô, quando que é? Não, amanhã, vem aqui, a gente vai gravar e tal. Aí eu fiquei lá esperando. Eu fui fora do meu horário ainda. Aí o Arnaldo Sacomani, que era o diretor, falou, cadê aquele seu ouvinte e tal? Porra, não veio. Aí eu liguei para casa dele e falei, Zé, você não vem? Onde? Na Jovem Pan, cara. Mas é verdade? Eu falei, é claro que é verdade. Vem, né? E a galera toda, é o Nós na Firma, né? Essa sitcom da Band. Que é esse com ele. Que é esse com o Zé. Ele que me convidou para fazer o programa. Olha aqui. Incrível. E aí tem Gorete Milagres, tem Rocicléia, Moacir Franco e toda a galera do Café com Bobagem. E ali ninguém vale nada. Então, assim... Absolutamente. Nada. A gente só dá risada. Eu falo, o programa ficou ótimo, mas eu falei, tinha que ter o lado B ali, né? Os bastidores. Porque o que a gente dá de risada, e ali ninguém... E é na hora, cara, assim... Tá rolando negócio ali, a galera tá falando aqui, você fala, não, sai daqui, eles não param mesmo. Eles não param. O humor é assim, né? Você sabe que eles me contaram que, olha que idiotas, anos na estrada, chegaram no hotel, cara, e falaram assim, olha, o Zé Américo, ele toma, que ridículo, ele toma um remédio para memória, só que ele esquece. Então, falou para a recepção, a senhora tem que ligar às 4 horas da manhã, e ele não vai atender, mas insiste. E se ele não atender, toca a campainha, porque ele precisa acordar para tomar um remédio. Quando o Zé acordou, ele estava muito pé da vida, porque a mulher ficou ligando, aí tocou, ele falou, legal, né, que engraçado, né, vocês ligaram, mandaram me acordar às 4 e tal, quer dizer, os caras não param, tudo... Isso deve ser coisa do Pardini, né? Pardini, o Ivan também, de Oliveira, que não vale nada, o Enio... Eles têm toda uma história, a gente se divertia muito. É incrível. O humorista é um grande ator. Qual é a relação? É mais difícil você ser um humorista do que ser um ator dramático, né? Não? Paulo, não sei, eu acho que tem grandes atores. Eu sempre ouvi dizer isso. O pessoal costuma falar isso. Porque para fazer humor, acho que não sei se o Paulo Altran, quem que falava isso, para fazer humor você tem que ser um grande ator. O Chico dizia isso, que um grande ator pode não saber fazer humor, mas um grande comediante, um grande humorista, ele sabe fazer drama e tal. Eu não sei te dizer a verdade, assim, mas eu acho que a diferença que eu coloco assim, eu me considero um ator que faz comédia. Humorista, eu acho que é um pessoal que produz muito, aquele cara que é capaz de ficar 1 hora entretendo todo mundo sem texto. Eu posso fazer isso bêbado, mas assim, profissionalmente... É como se fosse um inventor, né? Você criar na hora. Eu acho que um cartunista é um humorista, né? Um cara que escreve humor é um humorista, ou faz uma versão de música, às vezes, né? Uma sátira. Um cara que vai contar uma história...
Agora, Marcelo, eu considero uma categoria acima. O que tem de novo para você aí daqui para frente? Tem algum texto novo, alguma peça? Você está pensando em algo novo? Tá tão difícil sonhar com teatro atualmente no Brasil. Tá bem difícil a gente conseguir realizar teatro aqui no Brasil. Tem milhões de desejos, né? Teatro é minha casa, é onde eu falo isso, assim, que o teatro é onde eu mais me realizo como artista mesmo. Cinema, Tenho série? Projetos. Tem os convites aí para frente de novela e de continuar o Vai Que Cola também. E teatro eu tenho desejo de fazer. Eu estou fazendo agora esse espetáculo ao lado do Ricardo Hudson. A gente quer voltar o ano que vem também. Teatro para quem não gosta. É uma brincadeira em cima desse momento que o teatro vive também. O pessoal não vai. Que o teatro meio que pode acabar. O teatro sempre está nessa linha tênue de poder acabar, ele é muito frágil, né? Uma crise econômica, uma crise política, uma crise ideológica ou uma pandemia, o teatro ele é o primeiro a parar e o último a voltar. Então, é diferente do audiovisual. Mas mesmo numa né? pandemia, graças a Deus, a cultura nos salvou, né? Grandes artistas, músicos, diziam... peças de teatro online, né? Mas diziam, né? Eu já precisei de encanador, eu já precisei de pedreiro, eu nunca precisei de ator nem de cantor para nada, né? E a pandemia veio mostrar que não é bem assim, né? A cultura está aí para isso, né? E esse negócio da live é legal, mas não é teatro. Não. E eu falo isso, fazer de casa, aí você começa a dar valor pro câmera, pro maquiador, pro microfonista. Pro palco, né? Para tudo, porque quando você tem que fazer tudo sozinho, meu amigo, é impossível. Agora, a grande, talvez, inspiração do Sanderson, a tua grande inspiração, estava aqui com o nosso Funk Como Le Gusta. Cara, foi... Que é uma das bandas mais incríveis. É muito legal receber o Reginaldo aqui, porque foi uma grande surpresa, acho que para nós aqui todos, né? Quando ele aceitou vir aqui. Falei, como assim, né? Vamos juntar os dois. Nunca imaginei, a hora que você falou, eu estava explicando, a gente falando, né, no WhatsApp e tal, daí ele falou assim, olha, você vai ter uma surpresa aqui. Aí é inacreditável, cara, porque eu sou muito musical. Eu estava falando aqui, é o que eu disse, essa música casou absolutamente com o Santos, porque ela tem humor, a tua versão, na verdade, fala meu timão, que é o Sanderson, porque do Noriel fala o Mengão, né? Então já não tem a ver com o personagem. Eu falei, cara, é impressionante. E o impacto que tem, e a lembrança que me traz da terça e da alegria de fazer o Sanderson na terça, que era uma coisa meio show e tal, tinha introdução e depois tinha pista, virava a pista de dança. E essa música era muito pedida e modestamente com o público que a gente tinha, que era incrível, todo mundo perguntando quem cantava, isso foi 2002, né? 2002 que saiu no disco. Foi isso. E saiu em qual? Foi o primeiro? No primeiro álbum do Funk Como Le Gusta. Numa segunda edição, né? Mas a partir da segunda edição, porque na primeira não tinha essa música. Então, a música realmente tem esse poder de movimentar e mover as pessoas. E ela, de certa forma, faz parte de fases da vida ou de lembranças de algum acontecimento e de histórias que as pessoas vivem em suas vidas. A gente costuma dizer que a música acompanha a vida de todo mundo, menos a do músico, né? Porque o músico está sempre fornecendo a música. É possível se fazer qualquer outra coisa ouvindo música, mas você não pode fazer música ouvindo música. O Funk Como Le Gusta já tem 24 anos, é uma bandaça. Nascida em São Paulo, né? Nascida em São Paulo, de um encontro de outros artistas, músicos que participavam de outros shows com outros artistas e produtores também de publicidade, de música. Sim. Que num papo de camarim ou de viagem de ônibus de bandas, falando dos fãs ou dos artistas que eles eram fãs, que apreciavam, que sempre tem alguém que está influenciando a gente, né? Sim. Então, de Kool and the Gang, Earth and the Fire, da parte soul music do Brasil, de Tim Maia, Cassiano, Gerson King Combo, e o próprio Jorge Ben e Tim Maia, né? Então, a gente fazia um encontro para juntar os caras para tocar esses sons. Inclusive, até trilha de filmes dos anos 70, tipo SWAT, entre outros, Shaft, né? Porque tudo tem uma trilha. Tudo. Isaac Hayes e tudo mais. Isaac Hayes isso é sensacional, né? Reginaldo, obrigado por você ter vindo aqui. O Marcelo
tá por aqui também. Agora, eu queria que o Sanderson... Agora, esse encontro pode ser histórico aqui. O Sanderson fazendo a parte dele aqui, chamando... O Sanderson sensacional. Exatamente, o nosso 16 toneladas. Pode ser, Marcelo? É nóis, mano. Eu tava andando ali, tá ligado? Tava ali de rolê na Paulista, ali na Finac, tá ligado? Que fechou o bagulho. Aí vi ali o CD, funk como ele gusta, falei, vou ouvir o bagulho. Aí escutei assim uma voz da hora, mano, um som da hora, um tom grave aí, ó. 16 toneladas, mano, é nóis. Vamos lá, vamos ver então. Que de alterar Cara, Sanderson. não, mas ó, uma honra estar aqui, cara. Você não tem noção da minha alegria hoje, realmente. Então vamos lá, aqui como o Reginaldo 16 aqui para vocês pessoalmente aqui com o Marcelo e vamos supor que ele tá imaginando o som agora da voz. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embalem na nossa. Esse balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e ela pesada. Esse é um famoso 16 toneladas. Eu bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, é um samba decente. Segura essa conversa, segure a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição do samba empolgado é o meu timão num estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Esse é o famoso 16 toneladas. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embalem na nossa. Esse balanço vai tirar você da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Eu já dei o meu recado, agora eu vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. A mente está cansada e só dá confusão. E onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, nem vai me encontrar. Agora eu tô na minha, pois estou devagar. Já disse o que eu queria, toda rapaziada. Ai, oh, 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 oh. É o 16 toneladas. Sensacional. Sanderson. É nóis, é nóis. Aí, mano. É nóis, truta. Aí, ó. Cara, que demais. Tá aí, que demais, é um presentão pra gente, né? Pra mim foi um grande presente, porque eu sou muito fã, realmente. E eu tava falando, né? Quer dizer, ele contou a história toda da música aqui, que é incrível. Tem versões do mundo inteiro, né? Eu persigo as versões. Sim, tal. é Incrível, incrível. E é uma satisfação poder participar, porque como a música faz parte de tudo, ou na interpretação, ou na dança, ou nos sentimentos, a música também é a arte de expressar todos os afetos da nossa alma, através do som, que é uma coisa que a gente não vê e não pega, mas emociona e toca. Não, enquanto contribui, né? O que você falou, muito. faz um fechamento todo ali de, enfim, de um filme ou de um personagem no show, ou de um espetáculo teatral, né? É uma das primeiras coisas que eu olho, que eu tento escolher a música,
quando eu vou dirigir, quando eu vou escrever alguma coisa... Ela a dá música, um norte, né? Sempre, sempre, sempre. É a trilha Sempre. mesmo. É a trilha da vida, é a trilha de... Hoje em dia a gente faz isso. Eu sou da época de gravar fita cassete. Então os locutores falavam no meio da música quando a gente queria gravar. Eu fazia abertura completa ainda da música, até dar Até a hora da mulher começar a cantar, Exatamente. Whitney Houston começar a cantar. Eles chegaram bastante ainda. E quando era no meio, né? Tá tudo certo. vocês faziam de Marcelo Médici, muito obrigado. Eu que te agradeço. Pelo papo aqui. Adorei. Nosso querido Reginaldo, Funk Como Le Gusta, Léo Assaf. Que, olha, foi maravilhoso unir teatro, música. E é isso que a gente quer aqui no Jazz Masters Talks. Realmente mostrar esse lado do teatro, do ator e também da música, compondo aí essa arte incrível, né? E o palco é um lugar sagrado, né? Como diria a Dona Marília e a Dona Bibi Ferreira. Exatamente. Salve, salve. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Jazz Paulo. Masters Talks, você pode acompanhar aqui nas nossas redes sociais do Jazz Masters também. E, claro, você vai poder ter essa entrevista completa sempre que você quiser. Nos acompanhe. Um grande abraço e até a próxima.